Olá, eu me chamo Mariana e sou aluna de iniciação científica da professora Ada do Instituto de Física. E com o imprevisto da pandemia do Covid-19, não foi possível realizar os experimentos no laboratório. Devido a isso, meu trabalho é baseado na teoria dos supercondutores, os 110 anos de descoberta de novos materiais. Bom, esses são alguns tópicos que vão ser abordados. Em primeiro lugar, começamos com os marcos históricos. Em 1911, o físico e ganhador do primeiro Nobel na área de supercondutores, Heike Ohlms, percebeu, através de experimentos com hélio liquefeito no mercúrio, que esse metal era capaz de transportar a corrente elétrica sem nenhuma resistência. Esse fenômeno foi denominado supercondutividade. Em 1972, 3 físicos se juntaram e desenvolveram a teoria microscópica, aceita até hoje, chamada de BCS. Um ano depois, 3 físicos se reuniram para tanto provar teoricamente como experimentalmente os tunelamentos em semicondutores e supercondutores. Em 1987, 2 físicos descobriram a supercondutividade em temperaturas críticas altas, que até então diziam não ser possível, pois a supercondutividade somente ocorria em temperaturas próximas do zero absoluto. E por fim, o último Nobel ocorreu com 3 físicos que conseguiram explicar e demonstrar os fenômenos quânticos em escalas macroscópicas. Mas afinal, o que é supercondutividade? Bom, pode-se explicar a supercondutividade como a propriedade que alguns materiais possuem quando são submetidos a condições específicas. A mais importante é a temperatura crítica. Quando esses tipos de materiais atingem a temperatura crítica, eles vão conduzir uma corrente elétrica sem nenhuma resistência. Todos os supercondutores eles possuem 3 propriedades. A primeira é a resistividade elétrica, que basicamente nos diz que o material vai ter uma corrente livre com resistência nula. A segunda é a propriedade do calor específico, que nos supercondutores sofre uma alteração brusca sobre uma temperatura crítica. E por fim, a terceira propriedade é o efeito Meissner. Os supercondutores irão ter 2 reações diferentes, uma em temperaturas críticas baixas, que ocorrerá uma blindagem magnética do metal, e a segunda já é em temperaturas críticas altas, que é quando o material vai perder as suas propriedades supercondutoras. Em 2020, ocorreu mais um marco na história da supercondutividade, os supercondutores em temperatura ambiente. Com a combinação exata de 3 materiais, hidrogênio, carbono e enxofre, foi possível a supercondutividade a 13 graus Celsius. Porém, infelizmente, esse efeito só ocorreu dentro da bigorna de diamante, que consegue alcançar pressões altíssimas, muito próxima de 70% da pressão que a gente tem no núcleo da Terra. Entendendo um pouco mais sobre supercondutores, é possível perceber a importância do seu estudo e aplicação. A primeira aplicação é o maglev, um trem levitado magneticamente que se encontra no Japão. Por não possuir nenhum atrito, permite alcançar velocidades altíssimas. Também é possível encontrar esses materiais nos aceleradores de partículas como o CERN, permitindo velocidades ainda mais altas. Com a versatilidade dos supercondutores, outra possível aplicação é na área da saúde, com a ressonância magnética nuclear, que permite a visualização dos órgãos e tratamento. E por fim, a última aplicação são os computadores quânticos, que utilizam supercondutores para realizar cálculos matemáticos com auxílio da mecânica quântica. Diante disso tudo, é possível entender mais ainda sobre supercondutores e o seu percurso dos 110 anos de descoberta de novos materiais.